Olá! Olá, Joana, estás boa? Está tudo Desde ontem? bem? Que bom. Está tudo bem contigo também? Também, obrigada. Boa. Então, agradecer também a quem esperou por este live desde terça-feira. Nós efetivamente tivemos um imprevisto, mas aqui está ele. E isso também nos permitiu reunir aqui mais algumas perguntas, o que é ótimo, porque assim aprendemos todos. Joana, se calhar antes de começarmos, e porque temos aqui algumas pessoas novas que foram aderindo à página, que se calhar ainda não te conhecem, desde o nosso último live que fizemos em conjunto, se calhar vou-te sugerir que faças uma pequena apresentação. Pode ser? Com certeza. Já agora, mais uma vez, as minhas desculpas, porque de facto foi por minha causa que houve a necessidade de alteração e pronto, imprevistos acontecem. Claro Mas que sim. para fazer o direto. Então, portanto, eu sou nutricionista, sou nutricionista especialista em nutrição clínica e atuo especificamente na área da saúde feminina e materno-infantil, com foco muito na área da nutrição funcional e ortomolecular, ou seja, onde vamos à causa do problema, vamos tentar investigar a causa e por isso cada caso é um caso, o mesmo sintoma pode ter estratégias de resolução diferentes, como ao contrário, termos outras estratégias a irem aí bater a um sintoma completamente, ou melhor, estratégias iguais a darem sintomas completamente diferentes. Portanto, é muito individualizada todo o trabalho que é feito e é mais que uma dieta, é uma mudança de estilo de vida, no fundo, que se procura aqui trabalhar para ter Claro. fruto a longo prazo. Que bom. Pronto, a Joana faz então parte da equipa da Outros também, é um gosto trabalhar com ela. Eu, como fisioterapeuta, temos bastantes casos que partilhamos também em equipa e é muito bom ir crescendo assim com um conhecimento partilhado. E é um bocadinho isto que vos tentamos trazer hoje aqui também num tema que, na verdade, pode ser bastante multidisciplinar, como é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual que por si só é um sinal de saúde, mas efetivamente quando traz aqui algumas alterações pode nos dar algumas pistas de algo que não esteja a funcionar tão bem no nosso corpo. E é isso hoje que vamos tentar trazer aqui um bocadinho e qual é o papel ou o impacto que a nutrição pode ter então aqui no ciclo menstrual. Olha, Joana, então eu vou começar já pela primeira pergunta, que diz assim: devemos alterar a nossa alimentação de acordo com as fases do ciclo? Ok, é uma excelente questão. Bom, eu diria em primeira instância que temos que adaptar a cada mulher. Se temos mulheres que têm muita flexibilidade e estão numa fase da vida em que é possível nós adaptarmos, portanto, ao longo do ciclo as estratégias alimentares, e já vou falar um bocadinho mais em detalhe delas, ótimo, assim faz sentido fazer. Mas se temos uma mulher que está numa fase da vida ou é a sua personalidade que gosta de uma estrutura mais fixa, não gosta de muita variabilidade ou não tem muito tempo, faz mais sentido não criar stress sobre ela e manter aqui estratégias mais regulares para impactar de forma menos negativa. Portanto, pode fazer sentido em algumas mulheres, pode fazer e não fazer sentido noutras. Não fazendo sentido, temos que fazer estratégias mais gerais, mas sim, durante o ciclo menstrual nós sabemos que as alterações hormonais podem provocar oscilação do humor, de apetite, até na própria criatividade, a nossa interação social, e então, havendo essa possibilidade com determinada mulher, podemos ter aqui determinadas condutas em função do ciclo menstrual. Durante o período menstrual, faz-me sentido apostar mais em alimentos com ferro, com vitamina K, por causa da questão das perdas sanguíneas, das reservas de ferro, da questão da coagulação. Ou seja, estou a falar, por exemplo, em vegetais de folha verde escura, mirtilos, ovos, no caso do ferro, fontes de origem animal, carne e peixe, ou, caso seja vegetariano, outras alternativas para o efeito. Mas também podemos pensar, por exemplo, no ômega 3, que é bastante interessante para reduzir a inflamação, as câimbras que podem surgir nesse período. Pronto, são assim algumas estratégias.
em oposição já na fase folicular, em que nós temos que dar aqui um suporte em termos de energia. Portanto, a grande aposta vai ser mais proteína, hidratos de carbono complexos e, portanto, vamos escolher alimentos como o caso dos cereais complexos, não estou a falar de cereais de pequeno almoço, não é? Estamos a falar o arroz, o trigo sarraceno, o milê, enfim, dentro dos hábitos da pessoa e do que ela possa comer, mas também devemos escolher alimentos que impactem a nível hormonal, ou seja, como os níveis de estrogênio sobem, como nós sabemos, não é? É importante também saber escolher os alimentos que ajudem aqui a equilibrar os níveis de estrogênio. E eu aqui já estou a pensar, por exemplo, nas crucíferas, alimentos fermentados, eventualmente um kombucha ou não, um kefir, enfim. Mas também dar-lhe algumas gorduras saudáveis para ajudar aqui nesta regulação hormonal, como o caso do abacate, do azeite, dos gordos, enfim. E assim sucessivamente. Na ovulação é uma fase de maior demanda energética, vamos apostar aqui mais aqui em questão da parte do valor calórico total, da refeição, sempre com uma alimentação anti-inflamatória. Já na fase lútea, a fase lútea é uma fase onde pode surgir mais fome, mais compulsão para doce, aquela tensão pré-menstrual, não é? Então é importante pensar em magnésio para ajudar, por exemplo, a diminuir a retenção de líquidos, nutrientes como a fibra, os hidratos de carbono complexos para dar saciedade, diminuir os picos de açúcar no sangue e, portanto, diminuir a questão da compulsão, em simultâneo a fibra para dar aqui também a parte da saciedade. Portanto, sim, pode fazer sentido, mas também está tudo certo se em determinadas mulheres isto não for possível ajustar e fizermos uma abordagem mais generalizada, portanto, para todo o mês. Claro, porque no fundo estou aqui a pensar, também depende um bocadinho como cada pessoa vive o seu ciclo menstrual, não é? Porque repare, se ele de alguma forma estiver mais presente no nosso dia a dia pelos sintomas associados, ou porque eu noto muito claramente em que fase do ciclo é que estou, ou porque me sinto mais cansada, ou porque me sinto com mais energia, se calhar vou necessitar mais também desse complemento, não é? Da mesma forma que muitas pessoas optam por, se calhar em fases do ciclo em que se sentem mais cansadas, não abraçar tantas tarefas ao mesmo tempo, respeitar mais o descanso. No fundo, é quase um complemento, não é? Importante para caso eu tenha essa vontade. Mas, por outro lado, se eu fizer uma alimentação saudável ao longo de todo o ciclo e não tiver grandes sintomas associados, isso também não estará errado. É isso, Joana? Tal e qual. Boa. Tal e qual. Perfeito. De qualquer maneira, para quem quer algumas dicas, a Joana já deixou aqui algumas. E efetivamente, havendo alguma alteração ou algum sintoma que tu foste falando aí muito exacerbado, não é? Falaste da retenção de líquidos, falaste da fadiga, aí sim pode fazer sentido, claramente, se os sintomas estão exacerbados, tentar perceber como é que podemos diminuí-los de alguma forma, porque não será expectável que seja uma coisa exacerbada, não é? Algo que impacte realmente a qualidade de vida. Já agora, Diana, deixa-me Claro. só complementar e partilhamos, no fundo, da mesma percepção. Quando nós temos um ciclo menstrual regular, para todos os efeitos, em que está tudo equilibrado, não há sintomatologia. Pode haver uma ligeira consciência corporal, que está a haver uma ligeira mudança, mas é só isso. E, portanto, a pessoa anda equilibrada, anda bem, 24 ou 24 horas, dia após dia, mês após mês, e, portanto, não há estas necessidades tão específicas de ajustes. Claro, eu achei que era importante dar essa ressalva, porque efetivamente num ciclo saudável pode não haver esta necessidade, o que não significa que nós não devemos alimentar-nos bem ao longo de todo o ciclo, não é? Mas isso por várias razões. Mas achei importante, agora claramente em situações em que há sintomatologia é importante ir atrás e aqui a nutrição, com alguns dos exemplos que a Joana deu, poderá ser uma chave importante. Boa, eu acredito que quem estava a perguntar fosse com o objetivo já numa desregulação, mas ainda assim acho que é importante deixarmos, para quem nos ouve, deixarmos esta diferença. Olha, Joana, então vamos à próxima pergunta, e na verdade as próximas duas falam aqui de durações de ciclos. Eu vou começar pela primeira, que diz assim: ciclo de 24 dias, é normal? Dá para engravidar? Ok. Pronto, numa mulher adulta, porque depende de que mulher estamos a falar, não é?
numa mulher adulta, nós temos um ciclo menstrual saudável que ocorre entre 21 a 35 dias. E, portanto, não é como uma pílula que vai bater ali certinho, e de mulher para mulher também pode haver ao longo dos meses ligeiras diferenças, mas esse será o timing mais adequado. Portanto, 24 dias pode ser perfeitamente um ciclo normal para uma mulher. Contudo, é importante conhecer o seu histórico e perceber se, imaginemos, habitualmente o seu ciclo era de 33 dias, 34 dias, claro que fazer um ciclo menstrual de 24 houve aqui uma oscilação e é preciso perceber porquê. Portanto, pode ser normal, como pode não ser normal, mas 24 dias assim, sem olhar, sem conhecer um caso em específico, pode ser perfeitamente um ciclo menstrual saudável e por isso o tempo em si não é impeditivo para uma questão de uma gravidez. Boa. Ok, perfeito. Então, agora a seguinte: ciclo de 34 dias pode estar ligado à alimentação ou mais com stress e idade? Pronto, voltando aqui à questão, ciclo de 34 dias pode ser perfeitamente normal. Mais uma vez, se tivermos uma mulher que menstrua a cada 23, 24 dias, fazer um ciclo de 34, pode ser necessário vermos o que se passa, não é? Mas a duração do ciclo menstrual está relacionado com muitos fatores que ocorrem durante o último mês e os últimos meses e, portanto, eu costumo sempre dizer em consulta que é um boletim de saúde que nós temos. Quando a mulher não toma a pílula, portanto, permite-nos perceber o seu estado de saúde. E, por isso, não só a parte alimentar, mas também a parte do sono, do stress, vão impactar aqui. E não podemos dizer que é só uma área ou é só outra. Até uma oscilação de peso pode impactar aqui no tempo do ciclo menstrual. Portanto, há que depois perceber se houve uma grande oscilação no tempo do ciclo menstrual, qual ou quais terão sido as causas, se é algo isolado no tempo, porque houve um mês com mais stress, com menos horas de sono dormidas, enfim, ou se isto está a ser sistemático e vale a pena criar aqui para otimizar. Ok. Joana, estou-te a perder um bocadinho. Não sei se me ouves bem. Ouves-me bem? Estou a ouvir bem. Ok, pronto. Boa. Acho que já está a voltar. Dá-me só um segundo para a tua imagem estabilizar. Ok, acho que estamos. Boa, foi uma falha temporária, vamos ver se mantém direitinho. Ok, boa, portanto, ciclos, para resumir aqui um bocadinho o que tu disseste, em termos de duração, convém, há uma duração variável que pode ser normal, não é? É preciso estar atenta se realmente há muitas oscilações entre ciclos e oscilações muito diferentes e, acima de tudo, quando há uma alteração, perceber o que é que aconteceu no mês ou nos meses anteriores que possa estar a impactar aqui a duração dos nossos ciclos, não é? Portanto, estar atento, e se é uma coisa transitória, não é? Que depois até normaliza, ou se é algo que se mantém no tempo e aí convém mesmo investigar. Ok, mais coisas que tenho aqui para te perguntar. Como é que a alimentação pode ajudar na espessura do endométrio? Ok, pronto. A espessura do endométrio é procurado esse tipo de trabalho em diversos contextos. Só para contextualizar, quem te pedir não... isso. Porque acho que há pessoas que não vão saber o que é isto, exatamente. Isso. Então, a espessura do endométrio, em termos de contexto de fertilidade, faz uma diferença gigante, ou seja, para ajudar na implantação do embrião. E, portanto, em contexto de fertilidade, quando não há uma espessura do endométrio adequada, pode ser uma limitação em termos de fertilidade ou em termos de um início de uma gestação. Então, é um aspecto que pode ser otimizado por diversas áreas de saúde e por isso é que trabalhamos de forma multidisciplinar e a nutrição é uma delas. Então, a alimentação pode sim ajudar na espessura do endométrio. Mais uma vez, eu acho que é importante chamar a atenção das pessoas e dizer que cada caso é um caso e há necessidade de investigar o que é preciso
para aquela pessoa com a sua história clínica, para conseguirmos ter uma resposta efetiva de acordo com o que se precisa, do que andar a experimentar tudo e mais alguma coisa porque se ouviu. Mas nós temos várias coisas que podem ajudar na otimização da espessura do endométrio. Primeiro, precisamos que haja uma correta oxigenação daquele tipo de tecido e que os nutrientes consigam lá chegar. Portanto, implica que eu esteja a comer bem, uma alimentação anti-inflamatória, que eu esteja a absorver bem os nutrientes, portanto não tenha problemas aqui a nível intestinal. E depois pode haver necessidade de trabalhar de uma forma mais profunda, nomeadamente, por exemplo, nós temos estudos a mostrar-nos que a coenzima Q10 aumenta a espessura do endométrio, a L-arginina ajuda também aqui, portanto, mais uma vez, a aumentar a espessura do endométrio quando temos um endométrio muito fino, e isso pode impactar positivamente até para ter melhores taxas de desenvolvimento do embrião, ou até da placenta, ou da camada endometrial quando é muito fina. Usamos também L-carnitina ou acetil-L-carnitina, especialmente nos casos da menorreia, de síndrome de ovário poliquístico, por esta questão da espessura endometrial, portanto, para diversos contextos, e também quando existe resistência à insulina para otimizar, para me ajudar no aumento da espessura endometrial. Mas podemos usar outras estratégias, podemos usar, por exemplo, estou a pensar na vitamina E, quando o endométrio está muito fino. Se for uma mulher com síndrome de ovários poliquísticos, eu posso pensar em acrescentar N-acetilcisteína ou não, para aumentar, portanto, na espessura do endométrio. A vitamina D também participa, portanto, nesta diferenciação do endométrio, e por isso a ideia é, há muita coisa que ajuda a aumentar a espessura do endométrio, mas primeiro não sair a correr a comprar suplementos, porque as doses fazem diferença, a qualidade do suplemento faz diferença, e mais do que pensar num suplemento, só faz sentido eu suplementar se eu já tiver uma boa base. Eu costumo sempre dizer, eu não vou pôr uma semente num terreno infértil porque não adianta, não vai florescer, não é? Não vai dar fruto. E aqui é igual, eu tenho que ter um terreno fértil, eu tenho que ter um corpo preparado, e só depois aí é que eu vou otimizar, se necessário, com suplementação, na dose correta e os suplementos corretos. Essa era a minha pergunta. Quantos desses nomes complicados que tu disseste aí é que a gente consegue, na verdade, extrair da nossa alimentação do dia a dia? E até podem ser bastantes, não é? Portanto, não pensar que por estes nomes caros a gente tem que os suplementar todos, porque não é verdade. E a Joana disse bem, muitas das coisas estão disponíveis na nossa alimentação, é preciso garantir que elas estejam a entrar primeiro, não é? A ser ingeridas nas quantidades desejáveis e depois a ser absorvidas também nas quantidades desejáveis. E isto muitas vezes é aqui que falham estas questões, não é? Porque as pessoas até acham, ok, mas eu estou a comer de forma saudável, mas pode haver aqui alguma alteração por trás, por exemplo, a nível intestinal, que faça com que elas não estejam a conseguir absorver o que seria desejável, por exemplo, não é? E então é preciso investigar também essa parte. Outras vezes a suplementação faz sentido, mas como a Joana disse, é muito importante aqui olhar para que tipo de suplementos, de acordo com cada pessoa, as doses fazem a diferença, e por isso, apesar de haver um conjunto de estratégias que possam beneficiar, é mesmo importante vocês aqui munirem-se de uma opinião especializada para conseguir individualizar as vossas características e as vossas necessidades individuais, não é? Porque, Joana, e há aqui outra pergunta que eu acho que se calhar as pessoas também se estarão a fazer, ou pelo menos eu estava aqui a pensar, que é em termos de timings, não é? Porque isto não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, e cada vez mais se fala em preparar o corpo, no fundo, não é? Mais uma vez, se tudo está a funcionar bem, se calhar essa preparação não é necessária, mas há cada vez mais mulheres interessadas, a propósito deste tema da fertilidade, em atempadamente fazer análises pré-concepcionais para perceber se está tudo ok, exatamente se está tudo a funcionar como seria desejável. E aqui, nesta questão, por exemplo, concretamente da espessura do endométrio, isto é uma mudança que tu introduzes e que nós vemos rapidamente, ou é uma coisa que é levada no tempo? Só para as pessoas terem uma noção também, não é, da necessidade de procurar essa ajuda atempadamente. Sim, fizeste
Bem, obrigada, Diana. Não ia referir essa questão e ela é bastante pertinente. Bom, quando nós fazemos um trabalho a nível alimentar, em que estamos a fazer uma mudança de estilo de vida, eu costumo sempre dizer que todas as queixas que a pessoa tem até aquele momento, e que muitas vezes são anos com determinada queixa, não é num mês que fica tudo resolvido. Porque o corpo demora o seu tempo, como demorou até chegar àquele ponto, também vai demorar até autorregular-se. Claro que a pessoa vai notando melhorias, aqui no caso concreto da espessura endometrial não vai notar nada, mas a pessoa vai notando melhorias, mas tudo demora o seu tempo. Quando pensamos em contexto de fertilidade, pensamos sempre, se possível, quando é feito um trabalho atempado, no mínimo de 3 meses antes do casal pensar em engravidar, ambos fazerem um check-up geral, ver como é que está a sua saúde, fazer umas análises, começarem a preparar-se para. Porque são 50-50 e, portanto, ambos interferem para o bom sucesso daquela fertilidade e depois daquela gestação e depois da saúde daquele bebê. 50-50. Eu acho que é importante dar mesmo muita importância à saúde do homem também, porque não é só a mulher que aqui importa. Claro que estamos a falar da mulher, mas só essa nota. Quando nós pensamos num contexto de tratamentos de fertilidade, que é muito nesse sentido que se faz esta questão aqui da espessura endometrial, eu também preciso, no mínimo, de 3 meses antes de tempo para conseguir ter um bom trabalho. Se me disserem, mas eu só soube agora, eu vou ter um tratamento daqui a um mês, vale a pena? Claro que vale a pena, vale sempre a pena começar o quanto antes, mas não vai ter uma boa resposta, não vai ter um impacto tão positivo quanto comparado com uma pessoa que comece com antecedência a preparar-se, a pôr-se bem. Eu, pelo menos, é mesmo isto, porque nós temos mulheres, em alguns casos, a andar um ano a preparar-se para fazer um tratamento de fertilidade, para ter uma otimização da taxa de sucesso. Porque fazer um tratamento de fertilidade, infelizmente, não é dotado 100% ao sucesso e, portanto, é fundamental que o casal se prepare, que esteja o melhor possível para que aquela técnica resulte de preferência à primeira. Claro, é mesmo isso. Olha, Jana, boa, eu acho que foi uma ideia importante também de passar, porque às vezes as pessoas não têm mesmo esta noção, não é? Claro que não é uma coisa que surja de um dia para o outro, mas assim também a ideia dos 3 meses, pelo menos, já deixa também uma margem temporal para as pessoas terem uma bússola orientadora. E então agora entramos aqui já mais na patologia e diz assim também, endometriose intestinal, o estilo de vida poderá controlar as dores? A endometriose é uma patologia muito complexa, cada vez mais falada e multifatorial, com muita coisa a impactar positivamente ou negativamente esta condição. Pelo que sim, a parte alimentar, eu sou suspeita, mas é crucial. É crucial a mudança e, mais uma vez, não vê-la sob a forma de dieta. Eu ainda esta semana houve um dia, por acaso, que fiz um post nas stories do Instagram, porque fico com um sorriso orelha a orelha quando tenho uma mulher com endometriose que, com pequenas mudanças de estilo de vida, sem suplementação, sem nada, consegue-me dizer na consulta seguinte: eu já estou sem dores, o meu ciclo menstrual é regular, o fluxo é regular, não é aquela exorbitância. Claro que, mais uma vez, cada caso é um caso, e mesmo dentro de uma condição como o caso da endometriose, temos casos mais complexos e casos mais simples, e, portanto, não me interpretem mal, mas de facto não são todas as mulheres que temos assim um resultado tão fantástico com tão pouquinho tempo, mas sim, impacta muito, permite auxiliar na redução do fluxo menstrual, permite auxiliar na questão das dores, desta dismenorreia, faz todo o sentido, mas sempre com uma percepção. É uma mudança de estilo de vida, não é uma dieta de um mês.
É mesmo isso, é mesmo isso. E quando se fala em estilo de vida, a alimentação sem dúvida que tem aqui um impacto, mas mais uma vez temos que voltar aos outros pilares, não é? Como é que está a gestão de stress, como é que está o sono, como é que está a atividade física, sei lá, tudo isto que é realmente estilo de vida é a palavra-chave aqui. Para muitas mulheres não será o suficiente, exatamente porque, como a Joana disse, há graus diferentes de endometriose e que podem estar mais ou menos dependentes destas alterações. Às vezes pode não ser o suficiente, mas sem dúvida que irá ajudar na sintomatologia, nós tentarmos ter aqui uma alimentação, como tu dizes, né, anti-inflamatória, tentar reduzir um bocadinho este nível de inflamação do corpo, e quem diz na endometriose dizem tantas outras patologias crónicas que estão muito, muito ligadas ao nosso estilo de vida também, não é? E à forma como nós gerimos o nosso stress, dormimos, comemos, nos movemos, como está a nossa saúde mental. Portanto, todas estas coisas serão importantíssimas e também, mais uma vez, nestes casos, a importância de uma abordagem integrada e de um trabalho multidisciplinar. Boa, Joana, e passando... Claro, força. Uma coisa mais aqui. Por isso é que também, e às vezes as pessoas espantam-se, em consulta não se fala só de comida, fala-se do sono, fala-se dos materiais utilizados, por exemplo, na cozinha, dos produtos da dermocosmética, porque nós vamos percebendo que mesmo na endometriose nós temos, como é multifatorial, temos muitas coisas a interferir, há muitos disruptores endócrinos e também os materiais que tocamos, enfim, os equipamentos, os produtos que temos na cozinha, há muita coisa a impactar e, portanto, Claro. vai-se aos poucos trabalhando dentro do que faz mais sentido para aquela mulher. Exatamente, a necessidade também de individualizar, porque nem todas as mulheres, e neste caso perguntaram concretamente a endometriose intestinal, portanto os focos da endometriose podem estar em diferentes zonas do corpo e claro que há mulheres que terão se calhar mais sintomas gastrointestinais associados do que outras, os sintomas podem variar, para umas se calhar vai impactar mais do que para outras, mas sem dúvida que uma alimentação anti-inflamatória vai beneficiar todas as mulheres que tenham endometriose, para tentar baixar esta inflamação de base que o próprio corpo está a gerar. Ok, Joana, e para terminar, temos uma pergunta sobre síndrome do ovário. Não é verdade, na verdade não é uma pergunta, foi só a pessoa deixou aqui dois termos relacionados que se calhar quero que tu fales um bocadinho sobre isso, que é síndrome de ovários poliquísticos / ausência de menstruação. Não sei se queres desenvolver um bocadinho o tema. Ok, então, mais uma vez, a forma como a mulher que tem síndrome de ovários poliquísticos é acompanhada deve ser sempre muito individualizada, porque nós temos esta patologia, esta condição, em que temos que atuar de diversas formas, ou seja, em alguns casos existe uma resistência à insulina, noutros casos pode haver um compromisso a nível adrenal, noutros casos pode haver demasiada inflamação, pode ser um síndrome de ovários poliquísticos desenvolvido pós-pílula e pode ser aqui um mix de diversas coisas, pelo que, mais uma vez, o que faz sentido para uma mulher pode não fazer sentido para outra, mas sim, de uma maneira geral, com os ajustes nas consultas de nutrição funcional, é possível melhorar todo o ciclo menstrual, nomeadamente a duração, trabalhar aqui a capacidade de ovular quando existe uma anovulação, que no caso de síndrome de ovários poliquísticos isto pode acontecer ou não, depende da mulher, na própria regulação hormonal, na própria fertilidade, pelo que todas estas mudanças que depois são recomendadas de uma forma individualizada vão impactar na saúde hormonal e por isso a ideia é ajudar a regular também nesta ausência de menstruação, como a pessoa assim descreveu. Só para terem ideia também, por exemplo, que é algo que é muito comum que eu vejo em consulta, são mulheres com níveis de ferro muito baixos e, por exemplo, o ferro é um nutriente fundamental para ajudar na regulação da parte ovulatória, até inclusive para menstruar. Portanto, sim, a nutrição pode ajudar.
em diversas formas, auxiliar diversas questões do síndrome de ovários poliquísticos e, portanto, quando existe uma amenorreia, quando existe a tal ausência da menstruação. Menstruação. Ok. Boa, eu vou só confirmar se nós temos aqui assim alguma pergunta. Para já não. Entretanto, enquanto te peço assim, umas palavrinhas finais, não sei se aparecerá alguma, Joana, mas já cobrimos aqui as perguntas que nos deixaram, então não sei se tu queres acrescentar alguma coisa sobre este tema que possa ter escapado, deixar alguma dica final, deixar alguns sinais de alerta, se calhar, para pessoas que se calhar tenham sintomas no dia a dia que até estejam normalizados, não é? Eu estou-me a lembrar aqui desta ideia muitas vezes que as pessoas têm, por exemplo, olha, uma obstipação crónica que muitas vezes é completamente desvalorizada. Então, deixar aqui alguns sinais de alerta que vos possam orientar, quer em termos de ciclo menstrual, quer em termos de saúde em geral, para procurar uma ajuda nutricional. Não sei se queres deixar assim algumas dicas. Sim, vamos virar-nos especificamente para o tema do ciclo menstrual. Primeiro, eu diria que seria importante a literacia na área da saúde menstrual e cada mulher conhecer o seu corpo, perceber como é que o ciclo menstrual funciona. Existem colegas extraordinárias a trabalhar aqui, a ensinar para quem não tem este conhecimento, porque infelizmente nas escolas ainda não é tão bem trabalhado quanto deveria ser. Existem livros também hoje em dia cada vez melhores, também auxiliar. Portanto, primeiro literacia, começar a conhecer-se, começar a conhecer o ciclo e também deixar ali a ponta do véu que qualquer sintoma que exista de desconforto, seja cólica, uma menstruação muito abundante, a necessidade de mudar de peso, tampão, de copo constantemente, ou um fluxo menstrual que é muito pequenino, uma cor que não é um vermelho vivo com frequência, por exemplo, muitos coágulos, tudo que aparente neste sentido ou que interfira com o dia a dia, que crie desconforto, não é normal. Com um ciclo menstrual saudável não é suposto haver desconfortos significativos. Há uma ligeira impressão, mas não é suposto haver desconfortos e há regularidade. Conhecer-se e perceber o padrão. A partir daí, se o padrão muda, se não é um padrão dentro do regular, que já vimos que o regular não é os 28 dias para toda a mulher, procurar ajuda. Existem diversas áreas dentro da área da saúde com um impacto espetacular, desde a fisioterapia, a acupuntura, a osteopatia, a nutrição, a medicina, como é óbvio. Há muitos colegas a trabalharem de maneira integrada, de formas diferentes, mas a somarem estratégias para ajudar aqui a regularizar, porque mais do que resolver, tirar um sintoma, é preciso ir à causa do problema, é preciso perceber porque é que ele está a acontecer e resolvê-lo, porque tirar o sintoma é fácil ou relativamente fácil, mas permitir que o corpo se regule e que não volte a acontecer demora um bocadinho mais de tempo, dá um bocadinho mais de trabalho, mas os frutos são para uma vida, são para a saúde daquela. E daí também a importância de recolher uma boa história clínica, porque efetivamente a porta de entrada para cada mulher para abordar as questões do ciclo pode ser completamente diferente. Então, qualquer que seja o profissional que vocês procurem de primeira fase, se ele fizer uma boa história clínica e se recolher essa informação, ele próprio vos vai conseguir orientar dentro destas especialidades todas que a Joana falou. Não vamos precisar todos de todas, pelo contrário. Portanto, a pessoa que vocês procurarem para vos ajudar, ao fazer uma recolha de história clínica, ao ouvir os vossos sintomas, ao fazer as perguntas certas, vai conseguir encaminhar-vos para o profissional ou os profissionais que, no vosso caso, estarão mais aptos a tentar ajudar-vos nesta regulação de ciclo. Isso é importante também referir, porque às vezes as pessoas também começam a disparar para todo lado e nem sempre é necessário, está bem? Joana, surgiu aqui uma pergunta de última hora que eu não resisto a pôr se ainda tiveres um bocadinho, porque também é muito comum, que diz assim: prática de jejum pode interferir no ciclo menstrual? Ok, boa. Obrigada. Só para deixar uma nota em relação ao tema que estávamos a conversar, para não me esquecer dele e já respondo à questão. Claro. E por favor, não pesquisem demasiado no Google, não vão ali, porque
muitas vezes o que eu vejo na minha consulta, e se calhar tu também vês na tua, são mulheres muito assustadas, muito preocupadas com demasiadas coisas e muitas vezes não é assim o quadro, portanto, Claro, reúnam-se os profissionais que vocês acreditam, que confiam e que vos possam encaminhar. Ok, que haja alguma pesquisa, mas nada de demasiado para não fazerem aqui um grande drama, um grande cenário e muitas vezes é uma coisa simples e ou até que se resolve de uma forma diferente. Pronto, claro. quanto ao jejum intermitente, o jejum intermitente, como eu costumo dizer, como tudo na vida tem prós e contras, e o jejum intermitente também é espetacular, é muito vocacionado para renovação celular, para anti-envelhecimento, anti-aging, e tem obviamente outras vantagens por trás, mas esta é sim a grande base, mas em alguns casos está contraindicado. Está contraindicado num contexto de fertilidade, está contraindicado na gestação, está contraindicado na amamentação, porque impacta negativamente aquelas fases tão específicas da vida da mulher. No contexto de um ciclo menstrual que não seja virado nesta ótica de fertilidade, de gravidez, de amamentação, na gravidez, claro que aí não há ciclo menstrual, mas num contexto que não este, numa mulher adulta, até porque nós não temos estudos de jejum intermitente que nos deem segurança para jovens, isto também é importante dizer, pode fazer sentido fazer o jejum intermitente e bem feito, porque depois o jejum intermitente pode ser feito com muitas periodicidades, com muitos esquemas, com uma janela de alimentação maior ou menor. Pode ser possível integrar e fazer disto um estilo de vida sem impactar negativamente o ciclo menstrual, mas também pode acontecer exatamente o oposto, dependendo do que eu como na janela de alimentação, dependendo das horas do meu jejum intermitente, dependendo do meu estado clínico anterior, pode fazer sentido ou não. Portanto, sim, bem integrado, bem acompanhado, é compatível com um ciclo menstrual saudável. Caso queiram fazer um jejum intermitente e percebam que isso está a afetar o ciclo menstrual, há aqui qualquer coisa que não está a ser bem feito e convém ser visto por alguém que esteja habituado a trabalhar com jejum intermitente. Boa. Portanto, não é suposto que tenha um impacto numa pessoa que não está em contexto de pré-conceição, vamos chamar assim, não é? Não é suposto que tenha um impacto no ciclo menstrual, pode ser compatível se estamos em fase de pré-conceição, gravidez pós-parto, não é para pensar em jejum intermitente, é isso? Boa. Ok. Olha, Joana, acho que agora sim podemos ir encerrando. Eu não resisto a deixar também uma última palavra, porque estamos a falar de ciclo menstrual e porque nos habituámos a olhar muito para o ciclo menstrual só associado à gravidez ou a uma possível gravidez, e muitas vezes só nessa altura também é que as mulheres começam a olhar para ele e a preocupar-se com ele, mas lembrar que o ciclo menstrual é um sinal de saúde, independentemente daquela mulher querer ou não ter filhos no futuro, ele é um barómetro da nossa saúde e, portanto, nunca é tarde nem cedo, demasiado cedo, para começarmos a olhar para as características do nosso ciclo menstrual e, havendo alguma alteração, procurar então essa ajuda. Será sempre importante, porque muitas vezes o que a gente faz é mesmo isso, põe um adesivo, põe não é? Um método muitas vezes hormonal que vai tapar isso e pronto, e em determinadas fases da vida isso pode ser uma opção, mas em algum momento seria bom as mulheres pararem para olhar para o seu ciclo, para o conhecerem, esta literacia que tu falavas, não é? Para conhecerem o seu ciclo, perceberem como é que ele funciona, darem oportunidade para o seu corpo se expressar também naquilo que é a variabilidade do ciclo e depois, estando tudo bem, fazer as suas opções com certeza.
certeza, mas tentar não camuflar aqui sintomas importantes que têm vindo a ser normalizados, e não é à toa que patologias como a endometriose têm um atraso diagnóstico tão grande, porque efetivamente nós temos um histórico de normalizar sintomas e camuflar sintomas associados ao ciclo, nomeadamente dores menstruais incapacitantes, não é? Temos mulheres que se queixaram várias vezes e estas dores não foram valorizadas porque se assumia que fazia parte. Felizmente hoje, como tu dizes, há muita gente a falar sobre o tema, há livros a falarem sobre o tema, portanto procurem esta informação. Há muitas histórias de pessoas que só porque leram determinado livro, só porque viram determinado post, conseguiram elas próprias encaminhar-se para um diagnóstico muitas vezes, e pode não ser sempre uma endometriose, mas há várias alterações de ciclo, há várias patologias que podem interferir no ciclo menstrual, e portanto lembrar que se efetivamente o meu ciclo menstrual não está com as características normais, sendo que dentro disso há a sua variabilidade, em algum momento fará sentido vocês tentarem investigar e procurar ajuda, que de certo que terá um impacto importantíssimo na vossa saúde de uma forma geral. Joana, deixo-te encerrar aqui, agradecer-te também, antes de mais, pela tua presença. Vamos deixar este live gravado para quem não conseguiu assistir a esta hora, e a qualquer momento podem também deixar os vossos comentários a quem não conseguiu estar presente, e esperamos, entretanto, voltar a reunir-nos para outro tema interessante. Encerra tu, Joaninha. Pronto, obrigada pela vossa participação e presença. Para quem não pôde ouvir o passo das minhas palavras, das da Diana, quem não pôde ouvir tem sempre a oportunidade de poder ouvir e deixar os seus comentários ou enviar as suas dúvidas. Estamos aqui para vos ajudar e orientar dentro do possível. E um beijinho e até breve. Obrigada, um beijinho a todos, e da nossa parte, o que precisarem, a Outros têm as portas abertas, a Joana estará lá também para vos ajudar, está bem? Um bom fim de semana para todos e para ti também, Joana. Bom fim de semana, beijinhos. Beijinho, obrigada.